Começando mais uma aula de curso básico de Docker. Novamente estamos com o arquivo Docker Compose, que seria, na verdade, como o arquivo irá comportar. Normalmente temos a versão, qual rede, nome da rede que eu criei e o modelo da rede. E aqui temos discriminados os serviços. Por exemplo, aqui temos um serviço chamado Nginx com a tag Alpine, que é a distribuição menor do Nginx. Policy do container restart always, caso a máquina seja reiniciada, a aplicação irá continuar. Temos a network, que foi discriminada acima, e aqui temos o outro serviço chamado Nginx 2, que temos o port binder, primeira aplicação, essa aqui é a porta externa e aqui é a porta da aplicação. Então, normalmente um servidor web ele roda na porta 80, o serviço HTTP, e o serviço HTTPS roda na 443. Então, aqui temos três serviços: Nginx número 1, Nginx número 2 e um Apache, que é um outro serviço web. Aqui temos o port binder 80/80, ele externamente acessa 80, internamente na aplicação 80. Aqui temos externamente ele acessa para 81 e internamente ele acessa no 80. E aqui temos o Apache na 83 e internamente ele acessa pela 80. Então vamos aqui sair do arquivo, dar um ESC 2.q, que eu não fiz nenhuma modificação no arquivo, um clear. E hoje a gente vai aprender os principais comandos de manipulação do Docker, administração. Então, para sabermos utilizar container, temos que saber também como utilizar os comandos. O primeiro comando que eu vou passar é o docker container ls, para listarmos os containers, ou senão docker ps. Eu costumo utilizar mais o docker ps, que você chega no mesmo resultado. Docker ps, ele lista todas as informações referente aos containers rodando. Então temos aqui o container ID, a imagem, qual comando ele irá rodar, quando o container iniciar, quanto tempo ele foi criado, o status do container e o port binder, porta externa, porta interna da aplicação. E aqui temos o nome de cada serviço: Nginx 2, Apache, Nginx 1. Então, para acessarmos a primeira aplicação, podemos acessar o Nginx na porta 80 e o outro Nginx na porta 81. Então vamos fazer o teste. Localhost, eu rodo essas aplicações no Docker Compose local 80. Ele vai carregar a página padrão do Nginx, que é um servidor web. Vamos rodar no segundo, 81. Outro Nginx. E no 83, que é um servidor Apache, que vai mostrar uma mensagem: It works, isso funciona. Então aqui a gente vai voltar novamente para as informações dos containers. Então quero passar os comandos que a gente costuma utilizar no dia a dia. Então aqui temos, esse é o primeiro comando, docker container ls. Tem comandos importantes também, são referente a network, docker network ls. Você lista quais redes existem na máquina. Então ele vai te mostrar quais redes que existem. Por exemplo, se você criar um Docker Compose com uma rede que não existe no Docker Network LS, você vai ter problemas. Por exemplo, vamos criar aqui uma Docker Network Create Test. Aqui ele vai criar uma hash e vai criar a rede teste. Com isso, se você editar o arquivo Docker Compose, você já pode utilizar a Network Test. Se a gente digitar para cima, Docker Network LS, a rede irá aparecer aqui, rede teste. Um outro comando muito importante é o Docker Inspect. O Docker Inspect e o Container ID, ou o nome do container, você vai visualizar informações referente àquele container. Então, por exemplo, às vezes um container não tem resposta de resolução de nome, ou não pinga o outro, porque às vezes eles estão em networks diferentes. Isso é uma situação muito comum que acontece. Quando você dá um Docker Run, que é um comando para subir aplicações via bash,
ele cria numa rede padrão. Então toda vez que você digita um Docker Run, ele te adiciona numa network diferente. Então para você sempre deixar as aplicações na mesma rede, Docker Compose. Então vamos dar um inspect aqui no container do Nginx do HTTPD do Apache. Então container ID com as 3 primeiras letras. Então aqui temos todas as informações do container. Aí a gente pode ir para a primeira linha. Ele vai mostrar as informações, configurações, network, volume, que é muito importante, state, quando que ele foi criado, qual que é o status do container, qual a imagem que ele foi criado. Então a gente pode usar o comando pipegrep para buscarmos informações específicas, por exemplo, IP address. Qual IP address esse container está? Eu uso o parâmetro "-i" de ignore case, que ele busca maiúsculo ou minúsculo. Então vamos digitar aqui a IP. Então aqui poderemos visualizar informações também referente ao IP address. Aqui o IP address do container, qual gateway que ele está pertencendo. Então ele tem todas as informações de rede. Então agora aqui a gente vai digitar um clear. Docker PS, containers rodando. E aqui a gente tem o Docker PS-A, que são os containers que estão parados. Então aqui temos todos os status com running, o PS-A. Visualizamos os containers parados. Não temos nada parado. Então aqui, esse é o comando de visualização, que é importante. Uma coisa também que é muito importante no Docker Compose, que eu não falei ainda, normalmente a ideia de trabalhar com container é ter aplicações isoladas e cada aplicação ser independente. Então existem outros parâmetros que eu vou trazer conforme as outras aulas, que são referentes à parte de CPU, parte de memória. É interessante você trabalhar quanto a aplicação irá consumir. Você ter a análise no seu outro ambiente, como sua aplicação funciona, convertê-la para container, e cada aplicação vai ter uma configuração de memória, vai ter uma configuração de CPU. O que que isso garante? Você ter informações isoladas, e se uma aplicação ocorrer algum problema, não vai afetar as outras aplicações. Então trabalhar com CPU e memória é a forma mais granular de você utilizar as aplicações. Então vamos voltar, digitar um clear. E um outro comando muito importante é o docker top. O docker top, você visualiza informações do container. Docker top container ID. Vamos lá. Docker top container ID. Docker PS. Vamos pegar o container ID. Docker top container ID. Ele vai te mostrar informações referente a processamento, quanto que essa aplicação está utilizando. E aqui a gente vai digitar clear. Docker volume ls. Para mim é muito importante a parte de volume, porque quando você cria um Docker Compose e não fala qual que é o nome do volume, ele vai criar uma hash muito grande e você vai ter que descobrir de qual Docker Compose, qual service é esse volume. Aí você vai digitar docker inspect o ID, docker inspect volume ID. Aí ele vai te dar informações referente ao volume, o mount point, onde que ele foi montado. Ele foi montado em var lib docker volume, e os dados estão persistentes nesse diretório. Então uma informação importante, até melhores práticas, no Docker Compose também. Então voltando aqui no Docker Compose, trabalharmos com o volume especificado. Aqui vamos ter informações referentes à memória CPU, e também vamos ter informações referente ao volume. Por exemplo, aqui temos o volume, a imagem com service Nginx. Vamos ter o volume, criar um volume separado aqui, chamado Nginx. Então especificamos o volume, especificamos também a parte de CPU.
Com isso, a gente consegue trabalhar de forma mais completa todos os recursos que o Docker nos oferece. Então aqui temos Docker Network LS, referente às redes, Docker Volume LS, e o segundo parâmetro você pode usar o inspect, Docker Volume LS. Então, informações são importantes. Redes, se existe a rede do seu Docker Compose, você não especificou. Existe o volume. Então aqui, se a gente usar um comando, ele até para limpar os volumes e as informações que não usam Docker Volume ls. Por exemplo, não está em execução e não existe nada dele, então vamos fazer uma limpeza. Enter. Ele vai fazer a limpeza dos volumes que não estão em execução. Ele vai te mostrar a mensagem informativa, você aperta sim, tem que tomar cuidado para saber se realmente você quer fazer isso. Então aqui, vamos apertar Enter, Enter. Ele liberou 261 MB. Vamos consultar novamente quantos volumes temos. Não temos nada. Então toda aplicação nossa no Docker PS ela não é persistente, porque não tem um volume especificado. Então, cara, vamos Docker Network LS. Com isso você deixa até o sistema mais limpo. O que está em uso, o que não está. Docker Network Prune. Ele vai limpar as redes que não estão em execução. Provavelmente a rede teste que foi criada, ela também vai ser deletada. De novo, Network LS. Temos essas redes. A teste não existe mais. Então aqui temos a parte de Inspect, que já visualizamos, Docker Inspect. Temos também a Docker Prune, que é para limparmos os dados que não estão em execução. O Docker PS ou Docker Container LS, que visualizamos as imagens em execução, e o PS-A, as imagens que não estão em execução. Temos o Docker Image LS. Quais imagens estamos utilizando? Por enquanto a gente está trabalhando só com imagens públicas do Docker Hub. Então aqui eu vou digitar clear, vou digitar o Docker Image LS. Temos essas seguintes imagens que foram baixadas. Temos o Apache, usando a tag latest imagine ID, 13 dias atrás. Grafana, namespace, barra nome da aplicação, e depois a tag. Nginx Alpine, MySQL 5.7, distribuição Ubuntu, Zabbix 2, Agente 2 Alpine, e depois o front do Zabbix com MySQL. Temos imagens, Docker Image, Docker RM-I, aqui a gente remove a imagem. Então, imagem ID. Eu quero remover a imagem de 257 MB do Zabbix. Ele vai remover. Vamos pegar o segundo Container ID aqui para removermos também. Apertar para cima. Não estamos usando nada nesse Docker Compose. E depois, aqui, a terceira. Docker RMI. Se a imagem estiver em execução, parâmetro "-f". Pronto. Então aqui a gente removeu as três imagens dos Zabbix que não estamos utilizando mais. Clear Docker Image LS. Vai nos mostrar o que temos baixado no computador. Então temos aqui o Apache, o Grafana, Nginx e MySQL. Não temos mais nada da imagem dos Zabbix. Então aqui vamos digitar Docker PS. Um comando importante também é o stop start do Docker do Container ID. Podemos parar a imagem, o container de execução, Docker stop Container ID. Ele irá parar. E o Docker Start Container ID. Então isso, por exemplo, podemos criar Nginx Dev, Nginx Prod e Nginx Omol. São os ambientes do Nginx. Às vezes você precisa fazer três testes diferentes. Você precisa testar um serviço web no Apache,
Então você pode criar várias containers para fazer esse tipo de serviço. Vamos fazer aqui Docker PS, vamos remover um container em execução, Docker RM Container ID, ou senão as 3 primeiras letras, 842. Aí ele vai falar que tem execução, que não pode remover. Aí a gente usa o parâmetro "-f", que é o force. Aí ele vai fazer vai remover o container forçado, Docker PS. Pronto, removeu o container. Então aqui a gente vai em Docker PS novamente, e também tem um comando, o Docker exec, por exemplo. Eu quero entrar dentro do container. Você digita Docker exec. O segredo é apertar Enter, ele vai te dar todos os parâmetros aqui, o que você precisa fazer no Docker exec. Então também podemos utilizar um comando muito importante, é o Docker, vamos dar um Docker exec TI Container ID no Nginx bash. Vamos ver se existe o comando bash dentro do Nginx. Não existe o bash, então vamos testar o sh, que é o shell. O que aconteceu agora? Estamos do modo interativo dentro do container. Então aqui temos aquele Docker Entry Point, que é o arquivo responsável que irá subir as informações. Estamos agora no modo iterativo, trabalhando no container dentro dele. Então aqui se digitar ls-l, a gente consegue digitar qualquer comando dentro do Linux. Então aqui a gente está dentro do comando, dentro do container. Então qualquer modificação, se a gente quiser dar um touch, arquivo.txt, conseguimos criar um arquivo, dar um ls, cat arquivo. Então a gente consegue fazer modificações aqui no container. Então vou dar um Ctrl Z aqui, sair do container. Um outro comando muito importante para trabalharmos com container é o Docker Stats. O que o Docker Stats faz? Ele te mostra informações referentes a todos os containers. Então, como se fosse, para quem já trabalha com Linux, como se fosse o top. Então temos aqui um container ID, o nome do container, quanto de CPU esse container está consumindo, quanto de memória essa aplicação está consumindo, 32 MB. O Apache consome 32, o Nginx consome 5, versão Alpine. Aqui temos o limite. Se a gente não coloca no Docker Compose o limite CPU de memória, então ele vai usar até o limite da máquina. Aqui temos quanto de memória está sendo usado no Apache, quanto de memória está sendo usado no Nginx, quanto de rede, download e upload. Então aqui, baseado nessas informações, a gente vai rodar o comando aqui Docker Compose novamente com parâmetro -build, docker-compose -app -d -build. Ele vai recriar os containers, principalmente aquele que foi deletado no rm-f, que é o Nginx 2. Digitar Docker Stats novamente. Então, quando você vai tendo muitas aplicações, você vai ter muitos containers IDs, e se você não começa a colocar limite de memória e limite de CPU, você vai ter problemas, porque se alguma aplicação der problema, vai atrapalhar todas as outras aplicações. Então aqui, baseado no... se a gente tiver interesse em construir um site estático, a melhor solução seria trabalhar com Nginx. É uma aplicação que usa menos memória, menos CPU. E aqui o Apache, ele usa 32 MB e gasta 1% da memória RAM. Então é isso. Eu vou tentando passar mais conteúdos técnicos, melhorando os vídeos, nas edições. Espero que vocês estejam gostando. Até mais.